Estamos ao vivo, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Você faz parte de aprender, né, nesse dia. E hoje é aquele dia de fazer o que precisa ser feito, né? E quando a gente aprende, a gente também não depende, né? Então vamos em frente, aprender um pouquinho mais, né, daquilo que faz parte da nossa vida. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre o cérebro, né? Porque ele toma autorização, ele às vezes quer nos travar de alguma coisa, né? Então ele quer economizar energia, mas Deus quer ativar um propósito, né? Então isso faz a gente ver lá adiante, né? O que quero ir, aonde quero chegar, né? Isso que é importante na vida, né? A gente não pode parar, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou enfrentar isso. Eu desejo isso e vai embora, né? E quando você sabe que ou eu vou lento ou eu vou a turbo, a gente define o destino, né? Quer chegar lá. Então, o mês de outubro, né? É acelerar. Então, vamos acelerar. Falta 2 meses para Natal, né? Aquilo que nós queremos fazer de melhor para a nossa vida, né? E acelerar é assumir a rota, né? Quero chegar lá, eu vou assumir, eu vou chegar. Então, tudo isso tem um caminho, né? Então, a gente tem que escolher positivamente, né? Eu vou fazer aquilo que eu quero para chegar lá. Eu exijo de mim, né? Quando a gente busca da gente mesmo aquilo que a gente quer, a gente consegue. Então, escolha, né? Qual é a área da sua vida que precisa acelerar, né? 21 dias, né? E sem desculpa, eu quero fazer isso. Então, vai lá, começa, né? Escreve no papel, né? Isso aqui quero fazer até final do ano. Então, todo dia um pouquinho naquilo que quer, né? E tem gente, né? Tem gente que faz certinho esses 21 dias, né? Dá um salto maior na sua vida, né? Então, por isso que diz, muita gente acelera 1 ano em 10 anos. Então, é isso que a gente precisa pensar na mente, né? Eu vou chegar lá, eu tenho um propósito, né? Eu quero. Então, quando a gente coloca na linha aquilo que a gente quer, no foco, a gente chega. Porque o tempo que vive, as pessoas têm esse tempo aqui, né? Mas para viver naquilo que quer, né? Tem um propósito, e esse propósito é uma velocidade espiritual e não uma cronologia que é mental. Então, quando nós falamos, né, em velocidade espiritual, a gente busca isso lá no fundo, né, do coração, aquilo que a gente quer. Então, hoje é um dia, sexta-feira, aquele dia de dizer, puxa, semana passou rápido, né? Vou agradecer por tudo que fiz e vou seguir em frente naquilo que eu quero chegar, que é a minha velocidade, né? Então, lá a gente sabe que muitas vezes, né, a gente tem que recalibrar, né? Recalibre o seu foco, né? Diário, né? E corte tudo que te prende no passado. Aquilo ali me prendeu no passado. Não interessa, né? Passou. Tudo que passou dá para escrever um livro, né? O importante é que a gente está no presente. E dizer, né, eu não quero ganhar, eu sou obrigado a ganhar. Quando a gente coloca esse método, né, método na vida da gente, a gente chega lá mais rápido. E vencedor não busca troféu, né? Ele busca propósito. E é isso que nós busquemos, né? Ganhar essa sequência com a mente equilibrada, né? Eu vou chegar, eu vou fazer, né? E substitua, né, a competição por excelência. Quando a gente vai praticando aquilo que a gente quer, a gente vai aprendendo e cada vez vai ficando melhor, né? E dê o seu máximo, né, para você fazer aquilo perfeito, né? Quando a gente faz 1, 2 vezes, a gente vai aprendendo, né? Mas depois de um tempo a gente já vai vendo que aquilo ali vai se tornando cada vez melhor, né? Isso que é bom, né? Quando a gente escreve aí, né? Essa autorização cerebral para a gente conseguir o que quer, né? Porque o seu cérebro, ele só libera energia quando sente preparado, né? Então, você está preparado para enfrentar?
você vai sentir essa energia, né? Porque fé é um comando, fé é o comando que destrava, né? Essa trava. Então, declare, né? Para você mesmo, né? Eu autorizo antes de cada desafio, né? Eu autorizo antes de cada. E a gente quer sempre desafiar, né? Porque a vida é uma inovação, né? Tu tá te inovando, tá aprendendo, tá vivendo. Isso que faz parte, né? Da gente. Porque às vezes o cérebro não quer autorizar o que você não faz, né? Para você não fazer. Mas a limitação, ela não é espiritual. Então, é neural. Então, quando você aprende isso, o seu corpo e a mente que acredita, né? Então, questione, né? Para você. Muitas vezes a gente tem que parar e perguntar o que faça aquilo, né? Às vezes a gente quer evitar, mas faça aquilo que você quer mesmo com medo, né? Porque no caminho você vai aprendendo, né? E quando chega esse medo, é que tem que ter medo da gente, vai em frente, né? E eu gosto muito dessa mensagem, né? Que às vezes a gente acha, estou cansada, com medo, né? Então, quando a gente estimula assim, aquilo eu vou fazer, uma inovação, a gente vai chegando mais rápido naquilo que quer, né? E você precisa ter uma mente preparada, né? Senão o seu propósito vira ajuda, né? E sem estrutura interna, né? O propósito se dilui nas boas intenções, sem impacto. Então, fortaleça, né, a rotina, né? Com hábitos espiritual antes de pedir novas missões, né? Conseguiu aquela, fez, chegou, né? E o cérebro já não sabe tudo, né? Ele só precisa calibrar ele, né? Para ele ir no caminho certo, quer dizer calibrar. Ele não te falta, né? Só falta ativar o que já existe lá dentro. Tem algo lá dentro? Ativa, né? E refaça sempre, né? Tempo que você tira para aprender, né? 1 minuto, que eu gosto muito, né? Com consciência, né? Respiração, leitura, né? Tudo isso aí vai fazer a diferença, né? E às vezes o nosso cérebro ele sempre finge que ele é pobre, né? Mas ele não é pobre, né? Porque você tem milhões de neurônios, né? Mas vive com mentalidade de escassez. E ele quer que nós sentimos pobre, né? E nós não somos pobres, né? Quando a gente coloca eu não sou, né? Já dá uma força interior. Então, pare de reclamar de recurso e use o que você tem com inteligência, né? Poxa, eu tenho isso aqui, eu vou fazer isso aqui, né? E quem tem mente de milhões vive de propósito. Então, coloque aquilo, vai fazer, né? Faça. Não fique esperando, né? Porque a abundância não é financeira, ela é mental, né? E quem pensa grande, age grande, né? Eu quero chegar lá. Eu vou conseguir. Eu estou me inovando, né? Você vai colocando no teu percurso aquilo que você quer, né? Expanda, né? O seu padrão, né? Construa o seu padrão, um conteúdo. E só consuma, né? Conteúdo que eleve a sua visão, né? Eu vou fazer, né? Eu vou chegar. E a gente sabe também que às vezes tem barreira, né? Mas o escolhido se escolhe, né? Então, você foi escolhido para escolher, né? Então, Deus investe onde a entrega e o coração define a eleição. Então, entregue, né? Por inteiro na área que antes você só participava, né? Eu vou fazer, tô nessa, né? E a gente sabe que ali tem barreira, tem estrada para seguir, mas a gente se joga com a verdade, né? E a gente sabe que a gente é chamado, né? Mais escolhido pelo coração, né? Então, eu quero, né? E saber não basta, é a entrega emocional que sustenta o seu propósito, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar e orar, né?
repente isso, coragem, e sentir, não é só entender, né? Sentir aquilo que você almeja chegar e não parar, né? Então o caminho tem sempre lá na frente, né? Um foco, né? E você tem que aprender a dizer não para muitas coisas, né? Para você chegar lá. Então, você quer um propósito forte, mas não quer ser alguém forte? Então, a grandeza exige, né? Musculatura emocional. Então, suporte aquilo que você quer, né? E desconforto sem fugir, né? E quando a gente aprende o peso desse processo, a gente chega mais longe, né? E autorizar o cérebro é cumprir pequenos percursos, né? Diz que os milagres são micros resultados acumulados. E é verdade, né? A gente vê um pedreiro, ele está fazendo muro, ele coloca tijolo por tijolo lá. E quando ele vê, está pronto. Então, os milagres são micros resultados, né? Que foram feitos. Então, escolha um micro resultado diário, né? E comemore o seu avanço, né? Por isso que em cada momento que a gente conseguir algo, a gente tem que agradecer. Puxa, hoje eu consegui isso, né? Hoje, agora é 8h07. O que você conseguiu hoje, né? Agradeça. O que você fez hoje, né? Puxa, você é merecedor disso, né? E às vezes a gente esquece, né? De agradecer e fica resmungando, né? E o cérebro resmunga muito, né? E o cérebro sempre quer te ver preso no tempo e na opinião dos outros, né? Mas a distração sempre é a prisão mais disfarçada da mente, né? Então, desligue as comparações, não interessa. Eu sei o que eu quero, né? E muitas vezes a gente tem que dizer, né? Que interessa o que a pessoa está pensando? Eu quero chegar lá, eu quero fazer, né? E foque no que você está construindo hoje. Hoje eu estou construindo isso ali que eu quero para a minha vida. Eu vou conseguir, né? Tem que colocar sempre em primeiro lugar aquilo que você quer, né? E quando a gente sabe, né, que você não é um ser eterno, então o que te falta, né? E quem entende a sua eternidade não vitimiza a escassez, né? E a gente sabe que tem força interior para conseguir, né? E a escassez para, né, por ali e vai continuando aquilo que você quer e coloca aquilo que você quer como prioridade, né? E mudar o foco é a falta, né? O que já foi te dado, né? Então, quando a gente fala do cérebro, né, a gente sabe que ele economiza energia e a alma governa. Então, isso ali é uma força que nós temos lá dentro, que é nossa, né? E a mente busca conforto e a alma busca expansão, né? A alma sempre quer chegar, expandir aquilo que sabe, aquilo que aprende, né? E sempre que você sentir preguiça, né, faça algo pequeno que esforce o seu domínio espiritual. Nem que seja algo que vou fazer isso aqui porque eu tenho força, né? Eu tenho domínio. Você coloca esse poder em você mesmo nessa inovação. Então o cérebro, ele não dá autorização sem resultado, né? Então a gente precisa de provas, né, para confiar. Então reduza as pequenas vitórias visíveis, né? E mostra a si mesmo que é capaz. Eu vou fazer, né? E tudo vai no caminho certo, né? Às vezes tu desiste aqui de alguma coisa. Se você sabe, se você fosse, você ia chegar lá longe, né? E é isso que nós queremos, inovar todo dia, aprender algo para nós botar mais energia naquilo que nós queremos, né? E Deus investe de acordo com a sua capacidade, tá? Você coloca mais vontade, mais ânimo, mais Ele te dá. Então, a capacidade, ela é sempre descoberta e não presente, né? A gente vai descobrindo no caminho, né? Expandir o limite, né? O seu limite, todos nós às vezes colocamos limite, né? Mas assuma algo que te assusta, né? Mas te obrigue a crescer. Eu vou fazer aquilo ali, né?
Eu já sei tudo o que vai acontecer. Muita gente diz, não, você não sabe, começa, faz, que você vai ver a diferença no caminho. Então, tome as autorizações do seu cérebro. Hoje a gente está falando muito no cérebro, né? Porque o cérebro sempre espera a permissão de uma forma sutil e autossabotagem, né? Mas você tem que fazer, né? Mesmo sem vontade, né? Sem ação, porque a ação ela gera autorização. Então faz. E a gente sabe que propósito é uma rota e não um destino. Então propósito não é chegar lá, é permanecer andando naquilo que você quer. Então curta o processo, né? Pare de perguntar, já cheguei, muita gente, né? Foque no movimento que você está fazendo, né? Porque quem usa bloqueios como mola vai mais rápido, né? E a gente tem os bloqueios, né? Todo mundo tem. E o obstáculo é combustível, né? E não muro. Então, quando a gente sabe que o obstáculo não é combustível e não é muro, então a gente pega o problema atual, né, como um reino que te deixará, algo que vai te deixar mais forte, né? Então, às vezes a gente diz, não dá para cumprir o propósito, né? Mas separe, né, diariamente aquilo que você quer para a sua vida. E no diário, né, no silêncio, né, e com Deus, sem pressa, né? E a gente às vezes esquece de parar um minuto, né, e falar, né? Eu vou conseguir, estou me inovando, estou colocando força, né? Porque a gente sabe que foi chamado para libertar, né? E quem é livre liberta, e quem foge da dor, ele repete o círculo, né? Então, faça aquilo que tem para fazer mais rápido, né? Eu digo mais numa perfeição, que você vai ver que no caminho você vai encontrando mais força para chegar lá. E ajude, né? Alguém preso, algo que você já superou, né? E às vezes a gente passou ali para aquela barra, né? Porque todo aquele detalhe, aquele sofrimento. Mas quando a gente vê o outro passando, a gente diz, puxa, isso ali aconteceu comigo, né? E a gente sabe também que a gente quer ganhar, porque a vitória é um portal da influência, né? E a influência é um instrumento de transformação. Então, use as suas conquistas para ensinar e não para exibir. Então, você sofreu, aprendeu, fale, ensine. Tem tanta gente querendo aprender algo novo, né? Então, quando a gente lê um livro, uma Bíblia à noite, né, a gente também vê que tudo é sempre renovação, né? Aquelas palavras vão se inovando dentro e a gente vai aprender algo diferente, né? Porque a repetição é uma forma de calibração espiritual. Então, leia, né? Às vezes em seguida, né? 10 dias em seguida e observe o que muda em você. E a gente vai ver a diferença. Porque a gente aprende algo que está nas palavras, mas às vezes está meio difícil de entender. E quando a gente lê mais de que uma, duas vezes, a gente chega mais fácil, né? Naquilo que a gente, às vezes, puxa, isso aí, se eu não tivesse lido mais vezes, eu não tinha aprendido, né? E o segredo da nossa vida não é parar, é treinar, né? Treinar aquilo que você quer e levar em diante, né? Eu gosto muito daquilo, aprende, ensina e você aprende mais, né? Então, daí a gente sabe que o propósito que a gente está sentindo e está fazendo, está indo, né? Ele amadurece quando ele se torna multiplicador, né? E quem, né? Ensine hoje você, né? O que aprendeu ontem. Então, é isso que a vida, ela nos estimula, né? Eu aprendi isso, como isso ali tá bom, né? A gente tem que colocar caminhos e na hora, na vida da gente, para a gente chegar onde quer, né? Porque nós sabemos que nós temos um propósito, né? Algo chegar. Então,
Muitas vezes o seu cérebro é um jumento, mas sem direção ele te leva, né, para onde você quiser. Mas quando você dê comandos, né, claros na mente toda manhã, hoje, e você cumpre o seu propósito, né? E sempre a gente sabe que quer realizar, né, daquilo que tem vontade. Então, propósito não é uma emoção, é uma execução. Eu vou executar aquilo, né? Então, transforme, né, a sua vida, sua tarefa cumprida, né, em marque. Eu vou fazer, dá um checkmate, como diz, né? Eu vou fazer, eu vou chegar lá. E a gente sabe, né, que a gente foi chamado para andar e ter aquilo que é seu, né? Deus deu, né? Quando a gente lê lá em Gênesis, você é meu filho amado, a gente sabe que tem, sou filho de Deus, né? Que eu posso, né, chegar onde eu quero. Então, essa proximidade, né, e essa frequência, ela gera, né, aquilo que você quer. Então, esteja perto. Às vezes você precisa de alguém mais para te ajudar, né? Então, esteja perto de alguém que carrega o que você quer manifestar ou aprender, né? Porque ninguém aprende sozinho, né? A gente precisa também aprender em unidade, né? Então, quando a gente vive, né, preparado, não com medo, né, mas com propósito cumprido. A gente sabe que os erros são códigos, né, comunitários, né, que às vezes até o erro serve para aquilo que você está precisando, para construir aquilo que você quer, né? Então anote o que errou de uma maneira extraída de princípio, né, que ajuda as pessoas, né? E a gente sabe também que o nosso cérebro, ele sempre quer economizar, né? Mas a alma quer explodir o propósito que você tem. Então, conforto, ele paralisa o propósito e acende, né? Então, toda vez que sentir resistência, né, diga, agora é a hora de eu crescer. Então, se você passar por tudo assim, né, e entender que o seu cérebro às vezes não quer o que você quer e você tem que colocar força interior lá, né, para em frente, você vai conseguir. E a nossa vida, né, ela sempre tem um aprendizado, né? Todo dia a gente aprende algo novo e é isso que a gente precisa da nossa vida, né? Eu estava vendo ali, a gente, para se prosperar, né, nessa vida, a gente precisa de pilares, né? Às vezes a gente não se nota se está indo ou não. E quando a gente tem os pilares, né, da prosperidade, daquilo que você quer pessoalmente, você acredita, né? E ter fé, confiança em si mesmo, né? E no universo que você quer alcançar, né? Muitas vezes a gente não consegue porque não visualiza, né, aquilo que você quer, né? Como se já estivesse presente. Então, use isso na sua vida, né? E ser grato, né? Agradecer ao universo, né, por conceder o que você tem, né, do dia de hoje conseguiu. Então, isso é os pilares, né? Mas quando você ouvir seu coração, nunca desiste, né? Continue trabalhando naquilo que você quer, nos seus objetivos, né? Então, a vida é uma continuação, um momento, né? A vida é presente agora e quando a gente acredita naquilo que quer, a gente consegue, né? Então, tem cinco momentos, né, que você tem que parar e pensar. Agora eu vou acreditar naquilo que eu quero. Agora eu vou visualizar aquilo que eu quero para a minha vida. Agora eu vou ser grato. Agora eu vou ouvir meu coração. Agora eu vou continuar com as minhas ações, né? Nunca desistir e continuar trabalhando, né, em direção aos meus objetivos. Daí parece que a gente vê uma luz lá no fundo. É isso que a gente precisa para sentir, né, que está vivo, presente e no agora.
Então, vamos terminar nossa live, né? E sinto amados por mim, né? Que Deus abençoe, fico com Ele, né? Com a presença dele. E Deus está contigo, né? E tenha uma noite abençoada. Valeu? Então, vamos terminar. 4, 3, 2, 1. Até mais.